Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 13 de março de 2025 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje estamos na lição de número 72, que declara: guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação. Lembrando que anteontem nós declaramos, não, antes de anteontem, nós declaramos, vamos lá, na lição 68 nós declaramos: o amor não guarda mágoas. Na lição 69 declaramos: as minhas mágoas escondem a luz do mundo em mim. Na lição 70 declaramos: a minha salvação vem de mim. Na lição de ontem, a 71, declaramos: só o plano de Deus para a salvação funcionará. E hoje, finalmente, na lição 72, declaramos: guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação. Lembrando que ontem nós terminamos a nossa lição com a seguinte frase: guardar mágoas é o oposto do plano de Deus para a salvação. E só o plano de Deus para a salvação funcionará. Então, verifiquem aí o encadeamento, né, dessas lições. Guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação. Por quê? Vamos lá. Porque é impossível eu estar na minha mente certa e guardar mágoas. E o plano de Deus para a salvação é eu estar na minha mente certa. Concordam? Né? Então Jesus diz assim: embora tenhamos reconhecido que o plano do ego para a salvação é o oposto do plano de Deus, ainda não enfatizamos que ele é um ataque ativo ao seu plano, ao plano de Deus, e uma tentativa deliberada para destruí-lo. No ataque, os atributos que são de fato associados ao ego são conferidos a Deus, enquanto o ego parece tomar para si os atributos de Deus. O desejo fundamental do ego é o de tomar o lugar de Deus. De fato, o ego é a encarnação física desse desejo, pois é esse desejo que parece cercar a mente como um corpo, mantendo-a separada e sozinha, incapaz de alcançar outras mentes a não ser através do corpo que foi feito para aprisioná-la. Limitar a comunicação não pode ser a melhor maneira de expandi-la. No entanto, é nisso que o ego quer que acredites. Embora a tentativa de conservar as limitações que um corpo imporia seja óbvia, aqui a razão pela qual guardar mágoas representa um ataque ao plano de Deus para a salvação talvez não seja tão evidente. Mas consideremos os tipos de coisas das quais tendes a guardar mágoas. Não estão sempre associadas a algo que um corpo faz? Lembrando que aqui nós podemos entender o corpo como o ego, corpo, personalidade, né? O avatar de jogo, né? O nosso avatar de jogo, né? Uma pessoa diz alguma coisa de que não gostas. Uma pessoa faz algo que te desagrada. Ela trai, ele bota entre aspas a palavra trai, no seu comportamento, os seus pensamentos hostis, né? Então nós acabamos fazendo isso. Nós também fazemos, né? O que nós estamos pensando acaba saindo, acaba escapando. É inevitável, né? Inclusive nessa premissa aqui, e ele está falando também do que está inconsciente, tá? Nessa premissa aqui se fundamenta, isso aqui é um dos fundamentos da psicanálise. E perdão, gente, pela interrupção aqui. Então,
a pessoa atrai no seu comportamento os seus pensamentos hostis, né? Então, olha só, esse aí é essa premissa é um dos fundamentos, inclusive, do pensamento psicanalítico. Foi observando isso, entre outras coisas, que Freud desenvolveu todo o embasamento teórico dele com relação à teoria psicanalítica, né? Da teoria psicanalítica. Vamos voltar. Aqui não estás lidando com o que a pessoa é. Pelo contrário, estás preocupado exclusivamente com o que ela faz em um corpo. Então não estamos lidando com a essência e sim com a forma. Estás fazendo mais do que deixar de ajudá-la a libertar-se das limitações do corpo. Tu estás ativamente tentando prendê-la a ele, por confundi-lo com ela e por julgá-los como um só. Nisso Deus é atacado, pois se o seu filho é apenas um corpo, né, um ego, corpo, personalidade, assim ele também tem que ser. Um criador totalmente diferente da sua criação é inconcebível. Se Deus é um corpo, o que teria que ser o seu plano para a salvação? O que poderia ser, senão, a morte? Ao tentar apresentar-se como autor da vida e não da morte, ele está sendo mentiroso e um impostor, cheio de falsas promessas, oferecendo ilusões em lugar da verdade. A realidade aparente do corpo faz com que essa perspectiva de Deus seja bastante convincente. De fato, se o corpo fosse real, seria realmente difícil escapar dessa conclusão. E toda mágoa que guardas insiste que o corpo é real. Ignora inteiramente o que é o teu irmão. Reforça a tua crença de que ele é um corpo e o condena por isso. E afirma que a sua salvação tem que ser a morte, projetando esse ataque contra Deus e tornando-o responsável por isso. A essa arena cuidadosamente preparada, onde animais raivosos buscam a sua presa e a misericórdia não pode entrar, o ego vem para salvar-te. Deus te fez corpo. Muito bem. Aceitemos isso e fiquemos contentes. Enquanto corpo, não te deixes privar daquilo que o corpo oferece. Pega o pouco que puderes conseguir. Deus não te deu nada. O corpo é o teu único salvador. Ele é a morte de Deus e a tua salvação. Essa, quer dizer, isso que eu acabei de ler agora, né, o parágrafo 4, é a crença universal do mundo que vês. Alguns odeiam o corpo e tentam feri-lo e humilhá-lo. Outros amam o corpo e tentam glorificá-lo e exaltá-lo. Mas, enquanto o corpo estiver no centro do teu conceito de ti mesmo, estás atacando o plano de Deus para a salvação e guardando as tuas mágoas contra ele e a sua criação, para que não possas ouvir a voz da verdade e dar-lhes boas-vindas como amiga. Ao invés disso, o Salvador que escolheste toma o seu lugar. Ele é o teu amigo. Deus é o teu inimigo. Hoje tentaremos parar com esses ataques sem sentido contra a salvação. Tentaremos, ao contrário, dar-lhe as boas-vindas. A tua percepção invertida, de cabeça para baixo, tem sido desastrosa para a paz da tua mente. Tens visto a ti mesmo em um corpo e a verdade fora de ti, trancada longe da tua consciência pelas limitações do corpo. Agora tentaremos ver isso de modo diferente. A luz da verdade está em nós, onde foi colocada por Deus. É o corpo que está fora de nós e que não é preocupação nossa. Estar sem um corpo é estar no nosso estado natural. Reconhecer a luz da verdade em nós é reconhecer-nos tais como somos. Ver nosso ser separado do corpo é dar fim ao ataque,
ao plano de Deus para a salvação e, ao invés disso, aceitá-lo. E, onde quer que o seu plano seja aceito, já está realizado. A nossa meta nos períodos de prática mais prolongados de hoje é a de passarmos a estar cientes de que o plano de Deus para a salvação já foi realizado em nós. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que a mente certa já está em nós. Então, que a grande questão aqui é a escolha que nós fazemos todos os dias, né? Escolha de pensar com a mente certa. É isso. Para alcançar essa meta, temos que substituir o ataque pela aceitação. Enquanto o atacarmos, não podemos compreender o que é o plano de Deus para nós. Portanto, estamos atacando o que não reconhecemos. Tentaremos agora deixar o julgamento de lado e perguntar qual é o plano de Deus para nós. Pai, o que é a salvação? Eu não sei. Dize-me para que eu possa compreender. E então esperaremos em quietude pela sua resposta. Nós temos atacado o plano de Deus para a salvação, sem esperarmos para ouvir o que é. Bradamos as nossas mágoas tão alto que não escutamos a sua voz. Usamos as nossas mágoas para fecharmos os olhos e taparmos os nossos ouvidos. Agora queremos ver, ouvir e aprender. Pai, o que é a salvação? Pergunta e serás respondido. Busca e acharás. Não estamos mais perguntando ao ego o que é a salvação e onde podemos achá-la. Estamos perguntando isso à verdade, né? Para mim, essa palavra verdade aqui tinha que estar com letra maiúscula. Tem certeza, então, de que a resposta será verdadeira por causa daquele a quem perguntaste. Sempre que sentires a tua confiança diminuir e a tua esperança de sucesso oscilar e apagar-se, repete a tua pergunta e o teu pedido, lembrando-te de que estás perguntando ao infinito Criador da infinidade que te criou como Ele mesmo. Pai, o que é a salvação? Eu não sei. Dize-me para que eu possa compreender. Ele responderá que estejas determinado a ouvir. Talvez 2 períodos de prática mais curtos por hora serão suficientes para hoje, já que terão uma duração ligeiramente maior do que a de costume. Estes exercícios devem começar com: guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação. Que eu aceite o plano de Deus para a salvação, ao invés disso. Pai, o que é a salvação? Pai, o que é a salvação? O que é a salvação? É eu ficar na minha mente certa. Quando eu fico na minha mente certa, eu estou salvo, tá? Em seguida, aguarda mais ou menos 1 minuto de silêncio, de preferência com os olhos fechados. E escuta a tua resposta. Muito bem, meus queridos, minhas queridas. Eu vou fazer um negócio aqui. Vou apelar aqui para o nosso glossário de Um Curso em Milagres. E vamos ler aqui, acho que já fiz isso em outro momento, mas vamos ler a definição, é importante sempre repetir, né? Vamos voltar à definição que o Dr. Kenneth Wapnick, né, extrai do nosso livro-texto a respeito do que é a salvação. O que é a salvação? É a expiação, é o desfazer da separação. Estamos salvos da nossa crença na realidade do pecado e da culpa, através da mudança de ideia que o perdão e o milagre originam. Não é maravilhoso isso? Então essa é a salvação. A salvação é quando eu estou na minha mente certa. Ah, é, Jaque? Então a salvação não vai vir de fora? Não, a salvação vem de dentro. Ah, então Jesus não virá novamente para salvar-nos a todos? Não, Jesus já veio, nos ensinou o que é a salvação, deturpamos tudo, nos esquecemos de tudo, crucificamos o indivíduo, né? E a segunda vinda, vocês já sabem o que é, porque a gente já estudou aí por 4 anos seguidos o que é a segunda vinda nos vídeos anteriores. Né? A segunda vinda é o renascer da consciência crística em nós, é a lembrança de quem nós somos,
tá? Então, Pai, o que é a salvação? A salvação é eu estar na minha mente certa. Entendo que, vou falar algo importante para vocês agora, né? Que os textos sagrados, verdadeiramente sagrados, em muitas vezes, em muitos momentos, eles são escritos de forma metafórica. Um curso em milagres, no meu ponto de vista, é um texto sagrado, né? E aí, a metáfora é para ser compreendida com o hemisfério direito do cérebro, né? E nós ficamos tentando entender um curso em milagres com o hemisfério esquerdo. E aí nós tomamos as frases de forma literal. Por isso que quando você vai estudar o livro-texto, você precisa ter um professor. Um professor que consiga ensinar você minimamente como é o pensamento de quinta dimensão. Porque no pensamento de quinta dimensão, a informação é absorvida via hemisfério direito do cérebro. O hemisfério direito que está no comando. É o hemisfério direito que é a sede da mente certa, né? Quando você começa a ver as coisas a partir do simbolismo, né? Nós vemos tudo de forma literal, nós nos apegamos à forma. É o que Jesus sempre fala. A verdade não está na forma, a verdade está no conteúdo, né? E aí ele fala assim, ó, aqui no parágrafo 4 ele diz assim: aqui não estás lidando com o que a pessoa é, pelo contrário, está preocupado exclusivamente com o que a pessoa está fazendo no seu corpo. Então eu estou olhando a forma. Enquanto eu olhar a forma, eu vou ver razões para guardar mágoas. E guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação. Se eu olhar para as ações do outro como símbolos do meu conteúdo mental, das lições que eu preciso aprender, né? Aí a coisa muda toda de figura. Vocês concordam comigo? Tudo muda de figura. Não é mesmo? Porque olha só, eu começo a perceber, e vocês que estão aqui comigo há mais tempo, óbvio que vocês já devem ter notado isso na vida de vocês, me contem nos comentários. Você começa a perceber o que está além. Uma pergunta muito boa para se fazer ao universo é: qual é a verdade por trás dessa situação? Qual é a verdade por trás dessa situação que chegou na minha vida com essa forma? Qual é a verdade? Qual é a verdade? Porque é a partir desse tipo de pergunta que nós vamos conseguir navegar pela vida de maneira mais fácil. Ter a nossa consciência expandida. Né? O que está vindo aqui para mim? Né? Como diz a Marianne Williamson, estou recebendo um presente esquisito. Que presente esquisito é esse? Estou acusando o seu recebimento? Qual é o presente que a vida, o universo estão me entregando sob uma forma muito esquisita? Né? Às vezes, eu sou mandada embora do meu emprego. Por quê? Porque eu precisava buscar um outro emprego que tivesse mais a ver comigo. Às vezes, um relacionamento meu termina e eu fico triste, eu me encho de pesar. Eu entro em luto, eu amava muito aquela pessoa. Qual é o presente que eu estou recebendo aqui? Eu estou acusando o seu recebimento? Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando a gente está no ego e quando a gente se sente muito culpado, nós temos uma coisa que a própria Melody Beach, a gente já vai ler o texto dela, ela chama de lealdade a sistemas destrutivos. Nós temos uma lealdade inconsciente. E de onde vem isso?
Isso vem do nosso sistema destrutivo de origem, a nossa família, né? Que em algum nível foi destrutiva para nós, porque em algum nível os membros das nossas famílias são ainda dominados pelo sistema de pensamento do ego, tá? Então ela tem essa expressão que eu gosto muito, 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 muito. E eu acho que ela denomina esse fenômeno que ela observa com muita propriedade. Então, lealdade a sistemas destrutivos. Então, de repente, você está ali numa relação na qual você não é valorizado, na qual você não é priorizado, na qual você não se sente bem, não pode ser quem você é, né? Na qual você é criticado o tempo inteiro, seu jeito de ser é errado, você é um inútil, você não serve para nada, né? Na qual você é controlado, manipulado. E aí, algo acontece e essa relação acaba. E mesmo a relação sendo ruim, tendo sido ruim, nós sofremos. E nós queremos voltar. Porque nós temos essa lealdade aos sistemas destrutivos. Nós nos sentimos bem sendo maltratados, controlados, manipulados, desrespeitados, desvalorizados, desprezados, não importantes. Eu me sinto bem, isso me é familiar. Então eu tenho uma lealdade a um sistema destrutivo, né? Inclusive, se você pegar, isso são testes que são feitos, experimentos que são feitos, né? No âmbito da psicologia. Se você pegar uma criança que é muito maltratada pelos familiares e você retirar ela dessa família e colocar numa outra família que a trate bem, ela vai querer voltar para a família dela de origem. Porque a gente precisa desse sentimento de pertencimento, né? O Bert Hellinger, da constelação familiar, nomeou isso de necessidade de pertencer. Então, mesmo que seja ruim, eu tenho uma necessidade de pertencer. E talvez nesse relacionamento destrutivo que eu estou vivendo agora, eu me sinta em casa. Nossa, eu me sinto em casa, porque eu me sinto exatamente do jeito que eu me sentia quando eu era uma criança, né? Então vejam que interessante. Uma outra coisa que é importante também a gente ter noção é de que se nós tivermos pais imaturos, né, e todos nós tivemos em alguma medida, e todos nós somos pais imaturos e mães imaturas em alguma medida, esse nível de consciência que eles tinham quando a gente chegou era o nosso nível de consciência. Era minimamente o nível de consciência no qual nós precisamos começar a nossa jornada, né? Começar a nossa jornada. Então, se eu começo a olhar para as experiências como... Aí é aquela outra lição, todas as coisas são... Todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. Eu vou guardar mágoa, eu vou continuar guardando, né? Porque a gente não vai ter esse despertar aí da noite pro dia. Mas eu já vou começar a guardar muito menos, né? Se eu olhar para a situação com esse olhar, né, como a Marianne Williamson comentou, eu tô recebendo um presente esquisito aqui, mas que presente é esse? De repente, o fim dessa relação na minha vida simboliza que eu já alcancei uma outra vibração, uma outra frequência. E aí talvez aquela pessoa lá que não era tão bacana comigo já não caiba mais na minha nova frequência. E aí o importante é aceitar isso, viver o luto, perdoar isso e agradecer por isso. E não julgar. Eu não julgo. Ah, essa pessoa se afastou de mim? Então beleza. Beleza, essa pessoa se afastou de mim. Eu tô triste, mas eu vou precisar respeitar a escolha dessa pessoa. Senão eu vou querer controlar. Senão eu vou querer trazer essa pessoa de volta pra minha vida de qualquer forma. Então, gente, é como se a gente fosse
O nosso campo de energia, e isso é muito real, tá? Esse exemplo que eu vou dar para vocês agora, isso é muito real. Os clarividentes veem isso. É como se nós fôssemos uma geleca, né? Então a gente vai e se relaciona com uma pessoa e a gente faz uma mescla do nosso campo de energia com o campo de energia daquela pessoa. Quando nós ficamos magoados e quando nós amamos também, nós lançamos cordas relacionais em relação a outra pessoa. Então nós temos as cordas doentias e as cordas saudáveis, né? Entre os nossos chakras, né? Você sabe que se você sofreu abuso quando você era pequeno, você tem cordas relacionais com essa pessoa que abusou de você até hoje. Seria bom você fazer um processo para soltar isso. E se você quiser a minha ajuda, me mande um e-mail. Você tem cordas de mágoas, de culpa, de vergonha, de ódio, de ressentimento, até hoje com essa pessoa. Né? Mas, vamos pegar uma relação, por exemplo, com um pai e com uma mãe. Eu não sei porque eu tô falando disso agora, tá? Mas, enfim, tá vindo aqui, eu vou falar. Nós temos com os nossos pais cordas lindas, saudáveis, e nós temos cordas doentias, né? As cordas que se formaram nos momentos em que nós fomos agredidos, né? Nos momentos em que as coisas nas nossas relações com eles não foram tão boas, né? Talvez no momento em que a gente apanhou, talvez no momento em que eles xingaram a gente, falaram coisas pra gente que não eram bacanas, né? Talvez no momento em que eles tentaram impor a vontade deles sobre nós, né? Mas a gente tem essas cordas limpas também, que são as cordas do amor que foi possível, as cordas de gratidão, né? As cordas de momentos alegres. Então a gente tem tudo isso. Então o que acontece? Quando a gente começa a entender a vida a partir dessa perspectiva maior, a partir dessa mente certa, a partir dessa perspectiva de quinta dimensão, o que acontece é que essas cordas negativas que vêm das expectativas quando a gente é adulto, né? Agora eu não vou falar mais das crianças, né? Mas quando nós somos adultos, nós entramos nas nossas relações cheios de uma série de expectativas, né? E aí, quando aquela pessoa não atende às nossas expectativas, nós ficamos muito magoados, né? Algumas pessoas ficam mais magoadas, são mais propensas a mágoas, outras pessoas levam mais numa boa, né? Eu conheço pessoas que são super assim, tá, deixa pra lá, não rolou, tchau. Eu não sou assim, né? Eu tenho uma lua em escorpião, né? Então, esse trabalho aí de guardar mágoas, como sendo um ataque ao plano de Deus para a salvação, o amor não guarda mágoas, esse é um trabalho muito importante para mim. Muito importante, né? Olhar para a vida, deixar a vida fluir, né? Uma boa analogia para guardar mágoa seria, a minha professora de fogo sagrado falava isso, né? A mágoa é a má água, né? Aquela água estagnada, que está ficando podre, que você não quer mais, né? Imagina uma água podre, empoçada no teu jardim, no teu quintal. Vai juntar mosquito, sei lá, vai dar sapo, vai dar lodo, né? Você não quer. A gente quer que essa água flua, né? A gente quer a água viva de Jesus Cristo, né? A gente quer essa água viva, né? A gente quer que a coisa flua. Tá bom, não foi assim, mas vamos seguir. Vamos seguir adiante, né? Deixar ir, soltar, né? A gente trabalhou com o anjo do deixar ir, eu acho que foi em fevereiro, né? Ou janeiro, não me lembro. O anjo desse mês eu me esqueci. Qual é o anjo desse mês? Acho que é o anjo da integridade, né? Muito bem. Então,
quando você começa a olhar a vida desse jeito, você começa a perceber que você está mais desapegado. Você está vivendo a sua vida a partir de um desapego. Deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí. Não ficou, é porque tem que ir. É fácil? Não é fácil, mas é simples. Eu começo a deixar aí. O que a vida me entrega hoje, eu recebo, eu agradeço. O que a vida me tira hoje, eu falo, bom, então é aquela história, né, que a minha mãe sempre falava, quando Deus fecha uma porta é porque ele vai abrir uma janela. Essa frase sempre me ajudou muito. Se Deus está fechando uma porta na sua vida é porque ele vai abrir uma janela. E eu tinha uma grande amiga no meu outro trabalho que ela falava assim, é um janelão, é um janelão. Eu gostava, ela falava isso, eu achava tão bonitinho, né? E então, como é isso? Deixar ir, soltar, é ficar no momento presente. Guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação. A mente certa não se apega ao que deveria ter sido. Essa é uma expectativa, e a expectativa é da mente errada, é do ego. A mente certa fica no presente e flui. E é só a partir dessa conexão que nós teremos energia suficiente, campo vibracional suficientemente alto para podermos combinar com a frequência dessa vida que a gente quer pra gente. Entenderam? Entenderam do que eu tô falando aqui? Tem uma vida que a gente quer pra gente, que é a vida de felicidade perfeita. A mesma que Deus quer pra nós. Mas se eu tô aqui guardando mágoas, é como se tivesse uma estrada à minha direita, que é a vida que Deus quer pra mim. E eu tô indo pela estrada da esquerda, que é a vida que o ego tá trazendo pra mim. Nessa estrada da esquerda, essa estrada da esquerda está completamente bloqueada. Bloqueada pelo quê? Pelas minhas mágoas. Pelas minhas expectativas não realizadas. Pelo meu não perdão. Pela minha falta de perdão. Pela minha culpa. Pela minha vergonha. Pela crença no pecado. Pelo sentimento de abandono, de rejeição, de injustiça, de traição, de humilhação, pelas minhas tristezas que não foram choradas, pelos meus pesares, pelos lutos que eu não me permiti vivenciar, pela minha própria falta de amorosidade, pelo meu coração fechado. Essa estrada está bloqueada. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso, gente, entender que não é ali o caminho. Não é por ali o meu caminho. Né? Talvez exista, numa analogia melhor, o retorno para eu pegar a estrada da direita, né? E esse retorno está bloqueado. Então eu vou ter que parar. Eu vou ter que parar, eu vou ter que deixar isso tudo embora. Eu vou ter que falar, puxa, as pessoas fizeram o que elas podiam fazer. As pessoas estavam o tempo inteiro fazendo o que era melhor para elas. As pessoas estão cheias de medo. Quantas vezes você já teve um relacionamento com uma pessoa e a pessoa te mal interpretou uma atitude sua e levou você a mal e entrou num medo profundo e se afastou de você? Quantas vezes? E aí, se nós levarmos isso para o lado pessoal, que é justamente o que o Dom Miguel Ruiz no ano passado nos aconselhou a não fazermos, não leve nada para o lado pessoal, nós vamos ficar estagnados, tentando transformar aquela situação em algo que ela não é.
Então vamos deixar aí, vamos soltar. Né? Isso me veio com tanta consciência hoje de manhã, enquanto eu estava me arrumando, mas com tanta consciência, eu me lembrando assim de relacionamentos, de pessoas na minha vida que, entre aspas, eu perdi. E aí eu percebi que eu ainda não deixei essas pessoas irem embora. Amigos, amigas, colegas, amores, né? Então qual é a minha lição? É o desapego, é deixar ir. O que aconteceu foi o que foi possível acontecer, né? Então guardar mágoas é o oposto ao plano de Deus para a salvação, é um ataque ao plano de Deus para a salvação. É a minha tentativa de sabotar o plano de Deus para a salvação. Porque como é impossível ver dois mundos, e a gente já sabe que é, ou eu estou na minha mente certa ou eu estou na minha mente errada. Ok? Vamos ao texto de Melody Beach, do dia de hoje, 13 de março. Eu tenho certeza que ele vai nos acrescentar muito. Ainda não li, vou ler agora com vocês, mas eu tenho certeza que ele vai complementar o que eu acabei de falar. O texto de hoje se chama Clareza e Direção. Apesar dos nossos melhores esforços em seguir nossos programas de recuperação, né, de relacionamentos codependentes, e confiar na orientação de Deus, às vezes não compreendemos o que está acontecendo em nossa vida. Confiamos, esperamos, oramos, ouvimos as pessoas, ouvimos a nós mesmos, mas mesmo assim a resposta não aparece. Nessas horas precisamos compreender que estamos exatamente onde devemos estar, embora esse lugar pareça errado e desconfortável. Nossa vida tem um propósito e uma direção. Estamos sendo mudados, curados e transformados em níveis mais profundos do que podemos imaginar. Isso eu posso garantir para vocês. Se você está aqui fazendo esse trabalho comigo, tem pessoas que estão aqui há 3 anos, há 4 anos, né? Você está sendo mudado, curado e transformado num nível muito mais profundo do que você poderia imaginar. Coisas boas, além da nossa capacidade de imaginar, estão sendo preparadas e trazidas a nós. Estamos sendo liberados, guiados. Podemos ficar calmos. Não precisamos agir impulsiva ou rapidamente, apenas para aliviarmos o nosso desconforto, apenas para obtermos uma resposta. Podemos esperar até que a nossa mente esteja em paz. Podemos esperar a direção clara. A clareza aparecerá. A resposta virá e será boa para nós e para aqueles que estão à nossa volta. Hoje, a oração. Hoje, querido Deus, me ajude a saber que eu estou sendo guiada para o que é bom para a minha vida, principalmente quando eu me sinto confusa e sem direção. Me ajude a confiar o bastante para esperar até que a minha mente e a minha visão estejam claras e consistentes. Me ajude a saber que a clareza aparecerá. A gente está lá no meio, né? No meio da confusão. A gente não sabe muito bem para onde a vida vai nos levar. Mas a gente tem que ter fé. E a lição do dia, praticar a lição do dia é muito bom, né? É o só por hoje. É o só por hoje dos Alcoólicos Anônimos. Só por hoje, guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação. Só por hoje essa é a minha lição, né? Pai, o que é a salvação? Eu não sei. Dize-me para que eu possa compreender. Estou falando com você, tá, ô criatura? Ó Pai, o que é a salvação? Eu não sei. Dize-me para que eu possa compreender, né? Pai, o que é a salvação? Eu não sei. Dize-me para que eu possa compreender. Guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação. Que eu o aceite ao invés disso. Pai, o que é a salvação? Antes de finalizar o vídeo, eu queria comentar um comentário que eu acho que foi de Ingrid Ritter, que ela mandou, acho que foi segunda ou terça-feira, né? Que eu falei que vocês tinham que comprar colar de Espírito Santo, e ela falou que ela tem vários, de todos os tipos, né? E eu adorei ler aquilo. Eu também, Ingrid, eu também tenho vários. Eu tenho uns grandões, vou mostrar pra vocês.
Eu tenho 2 grandões com um pombão assim, um dourado e um prateado. E é isso, né? E a maneira de a gente se lembrar, né? Que essa voz que fala por Deus, que fala em nome de Deus, que é a voz de Deus, tá sempre com a gente, né? Então, Pai, o que é a salvação? É eu me lembrar disso. É eu me lembrar de que a separação jamais ocorreu. E, gente, eu vou dar um conselho para vocês, especialmente para os homens, porque eu sei que para os homens isso é mais difícil do que para as mulheres. Saiam desse pensamento 3D. Para de tentar compreender um curso em milagres com a tua razão. Sai disso. Entra no hemisfério direito do cérebro. Olha nas entrelinhas. Peça a Deus para ver o que está além, né? E que hoje nós possamos juntos fazer a seguinte prece. Pensa aí numa situação com a qual você está um pouco confusa. E vamos orar juntos. Divino Espírito Santo, por favor, nos mostre qual é a verdade que está por trás dessa situação que está me acontecendo aqui e agora. Muito obrigada. Tá bom? Bom, meus amores, minhas amoras, o vídeo hoje saiu completamente diferente do que eu estava pretendendo, mas eu acho que Deus é assim, né? Ele que quer falar, então ele tem que falar aí do jeito que ele, das coisas que ele acha que são mais importantes, tá bom? Então falamos disso. Falamos de deixar ir os ressentimentos, as mágoas, as dores, as tristezas, as expectativas. E de ficarmos no momento presente, tá bom? Eu deixo vocês então com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.